vamos crescer sozinhos, gente. Nós só vamos crescer juntos. Tem um conto que eles contam que teve uma época, uma geada muito forte. Então os porcos de espinhos, eles começaram a se juntar dentro das cavernas. Mas só que os porcos de espinhos começaram a ferir um ao outro, foi ferindo um ao outro. Aqueles que não aguentavam os ferimentos iam saindo da caverna. Mas logo, logo, congelavam. Os que se suportaram as alfinetadas um do outro, suportaram e aguentaram o frio. Um aquecia o outro com os espinhos. É o que acontece conosco. A gente vive dentro das cavernas, que são as casas que a gente fala. E nós somos os porquinhos de espinhos. Quem é que não tem um espinhozinho assim para dar aquela alfinetada? Todos nós temos. Mas às vezes nós nos colocamos, o orgulho nos coloca na posição que não, nós não somos. Nós somos totalmente perfeitos. Nós vamos conviver com a pessoa. Ai, quantas pessoas que chegam para conversar conosco no atendimento fraterno? E a pessoa chega, Manuel, o meu problema é o meu marido. E eu deixo a pessoa conversar, ok, tá bom, tá ótimo. E nós começamos a dialogar, vamos fazendo entrevista, vamos dialogando, e logo depois na frente nós entendemos o problema da pessoa. Certa vez uma pessoa nos procurou e disse, Manuel, você tem que ir na minha casa, eu não aguento mais meu esposo, eu não aguento mais, você tem que fazer o evangelho lá em casa. Meu irmão, vamos então. E eu me preparei a semana toda para lidar com essa criatura difícil que ela estava falando, com esse ser de outro planeta que eu estava falando, e me preparei. E quando nós fomos fazer o evangelho lá, chegamos em casa, o homem era um doce de pessoa. Um doce de pessoas. E eu fiquei imaginando sozinho. Agora eu entendo. Por que essa pessoa... Ela está desesperada com o equilíbrio dele. E ela veio, e aí, Manuel, o que você acha, minha irmã? Esse homem não precisa de religião, não. Volta para você precisa do centro. Ele não precisa. Olha como é a nossa visão equivocada. A nossa imaturidade espiritual. Nós observamos fora o que está dentro de nós. Porque é tão gostoso observar fora. É tão gostoso olhar para fora. Não é, gente? Nós somos técnicos para isso. A gente consegue um amigo e na terceira viagem que nós fazemos com ele no restaurante, nós já sabemos de qual salteado que a pessoa é. Mas perguntamos uma coisa nossa. Nós sabemos que estamos convivendo conosco mesmo há 40 anos, 50 anos, 60 anos, e não sabemos. Então, há uma necessidade de nós sabermos conviver com as pessoas. De nós entendermos que se vamos conviver com alguém, nós temos que adotar um comportamento que o Wayne Dyer fala, quando ele era vivo, encarnado. Ele diz que para nós podermos amar, nós temos que ser vulneráveis. Quando você entra num relacionamento, qualquer relacionamento, você tem que estar vulnerável. O que é estar vulnerável? A qualquer momento você vai ser machucado. Mas a gente entra ao contrário. Nós entramos no relacionamento pensando, eu nunca vou passar por dificuldade nenhuma com essa pessoa. Isso é um santo. É um príncipe. É uma princesa. Isso não vai acontecer. No mundo de provas e expiações, nós temos que já estar preparados para isso. Então, quando uma coisa acontece, quando algo acontece que nós não gostamos, que nós achamos que aquilo mexeu conosco lá dentro, mexe e nós chamamos o meu orgulho ferido. Já ouviu essa frase? Orgulho ferido? Milindre? Quem é que não tem um pouquinho de milindre? Cada um tem uma gota diferente. Um nível diferente, mas todos nós temos um milindre. Nós somos intocáveis. Espírito não tem milindre, vê, gente? Espírito é igual como se fosse vidro. Tocou, quebrou. Mas então a pessoa faz algo de errado conosco. Nós não temos maturidade. O que é que surge em nós? Surge uma emoção primitiva. Uma emoção que ainda nós carregamos de quando nós éramos animais. Um atavismo primitivo.
uma herança atávica animal que nós carregamos, que nós chamamos de raiva. Quem é que não tem uma raivazinha de vez em quando? Todos nós. Estamos no trânsito, alguém passa, não dá aquela vontade de assar a pessoa? De vez em quando. É uma raiva fraterna que a gente tem. Não tem aquela raiva fraterna dentro do centro, que a gente fica com raiva de fulano, mas no centro é raiva fraterna. Não com raiva de fulano. Todos nós sentimos raiva. É totalmente natural sentir a raiva. O espírito equilibrado, o espírito maduro, a pessoa que está tentando se interiorizar, está tentando se conhecer, ela se percebe assim, eu sinto raiva. O espírito maduro fala, não sinto raiva. Isso não é raiva. Não, isso aconteceu nenhuma. Você ficou com raiva assim. Você não está conseguindo olhar para mim. Não estou. Isso não é raiva. Já passou. Não passou. Você está com raiva. A raiva não foi dissolvida. A raiva não foi doutrinada. Que seria... O que é doutrinar a raiva? Nós sentimos a raiva daquilo que aconteceu. Não vamos falar no momento, senão a gente explode com a pessoa. Mas nós vamos, o quê? Diluindo pouco a pouco. No momento ele sabe, olha, aquilo que você... Acabou. Mas o que a gente faz? Principalmente em relacionamento, de casamento. A pessoa fez algo. Não gostamos e guardamos. O maridão chegou, pisou no... E essa coisa pequena. Pisou no piso que nós acabamos de limpar. Um piso que nós acabamos de limpar. É motivo para uma briga de expulsar o coitado dentro de casa. Mas o piso não foi, gente. Isso foi um acúmulo de raiva. Não dissolvida. Não doutrinada. Não trabalhada. Porque nós achamos que eu não sinto raiva. Isso não é raiva. É vergonha sentir raiva? Não. No nosso estágio, não. No nosso estágio, nós vamos sentir raiva. Mas o que nós fazemos com a raiva? Como nós vamos trabalhar com a raiva? Aí já é para espíritos maduros ou imaturos. O espírito maduro vai trabalhar essa raiva, vai diluir essa raiva. Aí, se essa raiva não é trabalhada, aí, se essa raiva não é cultivada, ela vai se instalando dentro de nós e vai surgindo algo que nós chamamos de ressentimento. Nós passamos a ressentir aquilo que aconteceu conosco. Aí já começa a ficar mal. Sabe por quê? Nós começamos a dar uma importância negativa por aquilo que aconteceu conosco. Meus irmãos, quando as coisas acontecem conosco, quando a pessoa nos faz um mal, nós temos duas opções diante da coisa. Ou nós enfrentamos isso como uma coisa positiva e não damos importância negativa para isso. Vamos esquecer. A pessoa me traiu por 2h20. Eu vou achar, não, foi tão maravilhoso. Você vai sentir raiva. Você vai quebrar o retrato dele, jogar para fora e fazer isso. Você vai sentir tudo isso. Mas logo depois você vai trabalhando isso. Se você deixa isso ficar dentro de você, se isso vai ficando dentro de você, surge ressentimento. Você vai valorizando negativamente isso. E quando valorizamos negativamente isso, isso vai tomando conta do nosso íntimo, vai se instalando dentro de nós. E o que acontece, meus irmãos? Eu começo a instalar uma usina de veneno dentro de mim. Porque quando eu vou ressentindo, eu vou começando a repensar no ato que foi feito. Eu vou relembrando o ato. Ele saindo de casa, ela saindo de casa, ele usando a conta do banco, ele fazendo isso, ela fazendo isso. Eu começo a repensar tudo. E isso vai tomando conta de mim. Até que surge o ódio. Agora, o ódio é a vontade de não ficar perto da pessoa. O ódio é a vontade de não ver mais a pessoa na sua frente. A pessoa pede o nome, porque nós não conseguimos falar o nome da pessoa. Nós estamos em casa, uma pessoa nos convida. Fulano, você gostaria de participar conosco dessa festa?
A coisa tá aí? Tá, ela vai vir, então não posso. Conheço pessoas, às vezes, que deixam participar do centro espírita por causa de raivas não sorridas, mágoas não sorridas, que se transformam em ódio. E logo depois não pode vir, não com a raiva do centro, mas uma pessoa lá, e a pessoa deixa de vir no centro por causa da pessoa, da outra pessoa. Para não ver a outra pessoa no centro. Imagina, um grupo fraterno. Nós não estamos entendendo o que Jesus estava querendo dizer conosco. O ódio vai se instalando, e tem uma frase de William Shakespeare, ele fala que quem odeia está bebendo veneno esperando que o outro morra. E é exatamente isso, gente. Porque às vezes você está odiando alguém e a pessoa nem sabe que você está odiando ela. Às vezes a pessoa não levou aquilo com tanta intensidade como você está levando. Às vezes a pessoa está lá no Porto Seguro andando de bug e tudo tranquilo e você está aqui curtindo um ódio, curtindo uma depressão. E a pessoa não sabe. Está lá. E a pessoa te controlando com o pensamento. E é o que acontece quando nós odiamos. Quando amamos, nós ligamos pensamento a outro. Em qualquer parte que nós, quando amamos alguém, em qualquer parte que você vá, você está conectado com essa pessoa pelo pensamento. O amor. O ódio é do mesmo jeito. O ódio imanta as criaturas. Nós ficamos imantados com as criaturas. E às vezes nós conversamos com pessoas que estão passando por divórcio, e nós falamos com a pessoa, minha irmã, você tem que fazer 2 divórcios. O primeiro divórcio é o civil, e o segundo é o espiritual. Mas como divórcio espiritual, mano? Você tem que perdoar a pessoa. Porque se você não aprender a perdoar, se você não trabalhar o perdão, você vai continuar sintonizado com essa pessoa. E é assim, gente. Eles saem de casa, mas continuam brigando, continuam ligando um para o outro. Você não vai ver seu filho? Não tem nada a ver com o filho. Seu filho daqui doente, não vai ver o seu filho? Dá as contas para cá, você não vai pagar as contas? E tá faltando um dia ainda para pagar. Porque nós temos que ter motivo para brigar. Nós só saímos de casa. Mas o ódio, o desequilíbrio, a união continua. A afinidade continua. A afinidade do problema continua um com o outro. E o que acontece, meus irmãos? Esse ódio que nós vamos cultivando dentro de nós, esse ódio vai fazendo mal para nós mesmos. Começam a surgir doenças físicas em nós, causadas pelo ódio. Os oncologistas vão dizer que a maioria dos casos de câncer, dos tumores de câncer, a causa está no ódio. Uma mágoa não dissolvida. Um ódio que não foi trabalhado. Vários casos de depressão, a causa está no ódio, na mágoa, no rancor. Tenho a oportunidade de conversar com várias pessoas. E quando nós vamos conversando com a pessoa, às vezes é uma mágoa do pai. 20 anos atrás, o pai fez algo e a pessoa não conseguiu perdoar o pai. A pessoa não conseguiu perdoar a mãe. Uma pessoa certa vez nos procurou e ela guardava a mágoa da mãe e não sabia de onde que vinha essa mágoa. E quando nós conversamos com a mãe tinha pensado em abortar a pessoa. E ela, no ventre, ela captou o pensamento da mãe. E aí guardava essa mágoa da mãe. E não conseguia dissolver disso. Imagina, no ventre. No ventre nós conseguimos captar essas ondas mentais. Como é importante, gente. Nós sabemos dessas coisas. Nós trabalhamos dentro de nós essas coisas. Por que odiar? Onde que vai me levar o ódio? A uma doença. O ódio estagna o espírito fica estagnado. Meus irmãos, quando nós vemos a literatura espírita, nós vemos espíritos que ficam séculos estagnados. Por causa do ódio.
Eles vão reencarnando, desencarnando, reencarnando, desencarnando, e não conseguem lidar com aquele ódio, com aquela mágoa. E o interessante é que a maioria são ex-familiares. Não são pessoas estranhas. São ex-maridos, esposas. São ex-filhos e pais. Pais e filhos. E assim por diante. Porque nós não podemos odiar alguém que nós não conhecemos, que a gente nunca viu. Eu estou odiando agora os chineses lá na China. Eu nunca vi. Eu vou odiar alguém que eu vou conviver. Então, quando a gente olha na literatura, e a gente chega, e aí André Luiz vai falando, chega uma pessoa desequilibrada na casa espírita. Isso está no livro do Domínio da Mediunidade. A pessoa chega totalmente desequilibrada, e a gente fala, meu Deus, coitadinha dessa mulher desequilibrada. E o marido acompanhando, o marido está sofrendo junto com ela, já procurou todos os médicos, psiquiatras e tudo, já fez operações, já fez de tudo para que ela restabelecesse o equilíbrio emocional. E não consegue. Logo depois, a espiritualidade fala. E junto dela tem um irmão desequilibrado. E aí o irmão aparece, um irmão totalmente desequilibrado, totalmente deformado, parecendo mais um mendigo no mundo espiritual. E os espíritos vão dizer, esse é o obsessor da nossa irmã. O obsessor agora, ele chega, vai para a reunião mediúnica para poder falar através dos médiuns, ser doutrinado na reunião mediúnica. E quando o obsessor começa a abrir a boca, quem é esse obsessor infeliz? Quem é esse monstro infeliz? O pai da reencarnação passada. O pai da menina da reencarnação passada. E ele começa a falar agora o que aconteceu. Essa menina, agora que nós estamos orando, essa menina que está todo mundo com pena, essa menina conheceu um homem lindo, maravilhoso, e ela encantou com esse homem. E o pai era muito rico. O pai percebeu que esse homem bonito, esse homem que estava conquistando, esse galã, ele queria o dinheiro dela. Não queria ficar com ela. Era o dinheiro do velho. Então o senhor, que era inteligente, começou a fazer o testamento, tirando a nossa irmã do testamento. O jovem percebeu que não era bobo. A ação do sogro. E disse para ele, temos um plano. Tem um plano. Vamos dar doses homeopáticas de veneno para o seu pai. E começou a dar doses pequenas de veneno para o pai. Doses pequenas de veneno, até que deu uma dose alta e o pobrezinho passou para o outro lado. Agora, do outro lado, além do veneno físico que o matou, ele estava com veneno agora do ódio. O ódio da filha, o ódio do genro. Acoplou nos dois. Foram para o mundo espiritual. Regressaram do mundo espiritual agora, os dois. A filha e o genro novamente como marido e mulher. E ela, com todo esse desequilíbrio, a espiritualidade maior disse, o único jeito para nós acertarmos isso é trazendo no berço. Ela ficou grávida. E quando ela ficou grávida, ela começou a sentir as vibrações do pai. Ou do obsessor. Não aguentou. E buscou o aborto. E agora, buscando o aborto, a coisa aumentou. A obsessão agora aumentou. E chega na casa espírita agora nessa posição. Na posição desequilibrada. E aí, quando a gente olha, meu Deus, é o pai. Mas como que um pai pode fazer isso? Como que um pai pode perseguir? É o ódio, meus irmãos. Isso que nós estamos falando. Para nós odiarmos, só basta estarmos juntos com alguém. Só basta alguém fazer algo que nós não compreendemos aquilo, e aí começa o processo. Ressentimento, raiva, e que se transforma em ódio. E depois nós temos que materializar esse ódio. Como que nós vamos materializar esse ódio? Através da vingança. Quem é que nunca, muitas vezes, já pensou em algumas coisas assim de vingança? Uma pessoa que a gente tem uma raivinha pra terra. E a gente ouve a pessoa teve um acidente.
É mesmo? E como é que foi? Quebrou a perna, meu irmão. Só a perna. Só a perna. É uma raivinha fraterna. A imigração deu uma batida em tal lugar. E fulano estava lá, não estava no dia. Ixi. Devia estar. Fulano perdeu isso, perdeu aquilo. Ixi, nossa. Lá dentro daquela felicidade. Os foguetes lá dentro da gente. Ou então a gente fala assim, eu já coloquei a mão de Deus. Tudo que ele fez. Mas só que a mão de Deus que ele está falando é Deus do Velho Testamento. O Deus que pune não é o Deus de amor de Jesus. Coloquei a mão de Deus. Porque ainda guardamos o ódio amargo. Porque isso ainda está latente dentro de nós. Meus irmãos e nós espíritas, nós temos que fazer mais esforço ainda para trabalhar isso dentro de nós. Porque nós não morremos. Para o materialista é muito fácil. Eu odeio a Regina. Eu simplesmente pago a pessoa falando, você vai ali, ó, o endereço da Regina é esse. Apaga ela, acabou. Riscou do mapa a Regina. Porque a Regina não vai existir mais para o materialista. Mas para nós espíritas, não. Eu vou riscar ela do mapa da Terra, mas ela continua no mundo espiritual pior. Agora vai ser pior o processo. Porque ela está sem corpo. E ela sem um corpo para me buscar. Se eu não tiver uma vibração boa, se eu não estiver me policiando intimamente, ela começa a me controlar pelo pensamento. É assim que os espíritos fazem conosco. Não com nós aqui, de pessoal lá fora, viu? É assim que os espíritos fazem. Eles vão encontrando as nossas fraquezas. Eles sabem, porque eles conviveram conosco. Eu sei da fraqueza dele. Eu sei da fraqueza dela. E pouco a pouco vai trabalhando na nossa fraqueza para instalar a obsessão em nós. Quantas pessoas que nós vemos, gente, buscando suicídio num processo de subjugação. O que é o processo de subjugação? Um espírito controlando o outro. Um espírito desencarnado controlando a mente do encarnado. E o que acontece, meus irmãos? O espírito vai dominando a nossa mente, dominando a nossa mente, dominando a nossa mente e diz, pula do prédio. E nós vamos acercando do prédio. Quando nós acercamos do prédio, nós não vemos a distância. Nós pensamos que o prédio está pertinho da gente. Ele diz, dá um pulo, dá um voo. E nós pulamos. Quando nós pulamos do prédio, ele afasta do nosso psiquismo. E nós voltamos agora à lucidez. E a gente começa a bater as mãos. Como é que eu volto? Como é que eu volto? Como é que eu volto? Agora já não dá tempo mais. E cai no chão e vem a consciência de culpa. E com a consciência de culpa, eles vão nos dominar mais no mundo espiritual. É isso que eles querem. É o inimigo, são inimigos desencarnados. Por isso que nós temos que vigiar bastante. Por isso que nós temos que orar bastante. Ah, mas eu não tenho inimigo, todos nós temos alguns. Por isso que temos que orar. Por isso que temos que cultivar bons sentimentos, bons pensamentos em nós, para nós podermos atrair bons espíritos para próximo de nós. E a pergunta que muitos me fazem é, mas como que um espírito desencarnado vai me conhecer? Eu convivi com ele na outra reencarnação. Eu volto agora, como é que ele vai saber que eu estou no corpo? Como é que ele vai saber que eu estou nesse corpo? Você pode até mudar de sexo. Você era homem na reencarnação passada, o Zezão, e agora volta como Maria. Porque acontece isso. Pode acontecer isso, porque o espírito não tem sexo. Então os machistas aí, se abrem o olho, porque a gente pode voltar como mulher. Então, se a gente volta, como que o espírito percebe? Pela vibração que nós emitimos, nós aqui na Terra, se nós temos um débito, quantas pessoas que nós conhecemos na idade de juventude que tem uma angústia dentro de si, uma consciência de culpa, nunca fez nada de errado, mas guarda uma consciência de culpa, tudo está errado o que a pessoa faz. Ela acha que está errado. De onde que está vindo isso? Da encarnação passada, do inconsciente. Aquilo está gravado no inconsciente do ato errado que a pessoa faz. O que acontece, meus irmãos? Muitas vezes, as pessoas fazem os atos errados aqui na Terra e a justiça da Terra não consegue alcançar.
E a pessoa, graças a Deus, me livrei dessa. Me livrei dessa. Mas nós não conseguimos se livrar da lei cósmica universal. Sabem por quê, meus irmãos? Porque a lei de Deus está dentro de onde, gente? No livro dos Espíritos, não é? A lei de Deus está dentro de nós. Pergunta 621 do livro dos Espíritos. Onde está escrito a lei de Deus? Na consciência. Você sai do corpo e aquele erro que você fez, aquela coisa que você cometeu, vai atormentando-te, e você conecta com a pessoa que você cometeu o ato, se ela estiver na mesma vibração sua. Se ela não estiver na vibração sua, você fica com a consciência de culpa sozinho. Quando nós reencarnamos, meus irmãos, nós trazemos essas bagagens, fica tudo dentro de nós. Tem o esquecimento do passado? Porque sim, tem o esquecimento do passado. Só que o esquecimento do passado, essas questões íntimas, não vai apagar. A vibração que eu sinto não vai apagar. Então eu vibro, quando eu vibro para o ar, quando eu vibro para o universo, o espírito capta a minha vibração. Ali está você, danado. No corpo de mulher, mas agora eu te encontrei. Se eu estou numa vibração má, se eu não estou cuidando do meu íntimo, ele faz o quê, gente? Sintoniza comigo. E começa a me dominar. E começa a emitir pensamentos do outro lado. Para poder o quê? Para poder me ver o quê? Para baixo. Surge depressões, surge vontade de suicídio, surge desânimo de viver. Tudo isso, às vezes, meus irmãos, por quê? Por esse contato que nós temos com essas criaturas que não nos querem o bem, que nós fizemos algo de ruim no passado. Certa vez uma pessoa nos contou um fato, que uma mulher chegou na casa espírita no Brasil. No Brasil era muito comum as pessoas serem levadas amarradas em processos obsessivos. Então chegava nas casas espíritas amarradas. Então essa mulher chegou com o esposo e o pai na casa espírita amarrada. E começou o tratamento espiritual com essa mulher, E os espíritos, então, mandaram uma psicografia para o pai da mulher. Que ela, para ficar bem, ela tinha que parar de tomar o anticoncepcional. Gente, mas como que eu vim trazer minha filha com um problema que ela está ficando louca, ela é anticoncepcional? Pare de tomar o anticoncepcional. Pararam de beber o anticoncepcional. E logo depois de 6 meses ela apareceu grávida. Uma gravidez difícil, o filho apareceu. Quando o filho apareceu, todos os problemas psicológicos, emocionais, difíceis que ela tinha, desapareceram. Era um obsessor agora que estava materializado. O menino cresceu. Dizia que o menino era a reencarnação de Satanás dentro de casa. De tão difícil que era o menino. Ela ficou boa, porque o espírito veio agora. O espírito agora estava nos braços dela para ela cuidar. Então, o que os espíritos fazem muitas vezes conosco? E nós ficamos indagando, meu Deus, que filho difícil, de onde que apareceu isso? Você que cultivou na reencarnação passada. Que marido mais difícil que Deus colocou na minha vida. Você cuidou dele na reencarnação passada muito bem. Agora ele materializou para você. Que mulher mais ciumenta que eu tenho. É a mulher que você abandonou na reencarnação passada por 2 de 20. E agora volta com ciúme, com mágoa, volta com tudo. Um pacote. Para você lidar com isso. Para você lidar com essas situações. Que é a lei de causa e efeito. Olha como é que as coisas, meus irmãos. Olha como é que a reencarnação é tão fantástica. Imagina se não existisse a reencarnação. Como é que seria? Como é que a gente lidar com essas situações? Eu tenho um ódio, a pessoa vai para lá e acabou. E aí depois pega a gente ir pro céu todo mundo. E aí fica todo mundo no inferno. Porque imagina você chegar lá no céu, lá até aquele maridão que você divorciou, tá lá. E agora? Como é que eu vou fazer? Mas aí tem a reencarnação para a gente voltar. E é interessante que sabe como é que os espíritos fazem? Os espíritos mandam como marido e mulher, não deu certo. Não deu certo, não. Era gato e cachorro. Manda como filho, não deu certo. Não deu certo. Vamos mandar agora grudadinho um no outro.
siameses, no mesmo corpo, ligadinho, que aí não vão se separar. E voltam tranquilos. Aquelas reencarnações tranquilas que a gente vê. Porque nós vamos ter que acertar, meus irmãos, uns com os outros. É interessante que quando nós começamos a ler isso, a gente fala, isso é masoquismo, não é masoquismo. Sabe por quê? Lá no mundo espiritual, sabe quem é que pede aquele maridão difícil? Aquela mulher difícil? Aquele filho difícil? Somos nós mesmos. Nós é que pedimos. A espiritualidade abre o livro da vida e mostra que tá a lista do pessoal aqui, que você fez um monte de traquinagem. Quem que você quer primeiro? E a espiritualidade vai mandando os mais equilibrados primeiro. Então, se você está achando que está no pior, não está não, viu? Está vindo os piores, está vindo mais na frente quem estiver mais equilibrado. Então, vai mandando pouco a pouco essas criaturas para conviver conosco. Meus irmãos, até aqueles primos folgados que aparecem na nossa vida são ex-obsessores também. Aquelas sogras bem fáceis para a gente poder trabalhar são ex-obsessores. Tudo vai materializando na família. Elas vão voltando na família, voltam de uma forma ou de outra. Amigos em casa espírita, nós não conseguimos lidar dentro de casa, vem para casa espírita. A gente começa a lidar um com o outro. E a gente não tem dificuldade em casa espírita? Claro que tem. São relacionamentos não resolvidos em outras reencarnações. Que nós vamos ter que resolver agora. E como que nós vamos resolver isso? Qual é o remédio para resolver isso? É fácil. A primeira coisa que nós temos que adotar em nós é a humildade. O equilíbrio íntimo. Para nós podermos aceitar as pessoas como elas são. Para nós podermos trabalhar com as pessoas como elas são. Se está na minha vida, é porque eu preciso estar com essa pessoa. Como é que eu vou trabalhar com essa pessoa? Como é que eu vou trabalhar com essa pessoa? O que essa pessoa tem de bom? Todo mundo tem algo de bom, não tem, gente? O que essa pessoa, o que essa esposa, o que esse esposo, o que esse filho tem de bom? Nós trabalhamos com a humildade e vamos ver o que essa pessoa tem de bom que me serve. Assim nós vamos aliviando, gente, aquelas coisas negativas que a gente vê da pessoa. Quantas pessoas que me procuram para poder conversar, quase no divórcio. Eu digo, meu irmão, quanto tempo vocês estão juntos? 25 anos. 25 anos é divorciado. Você tá louco? Eu não falo assim, eu só penso. 25 anos? E qual o motivo? Sabe qual o motivo na maioria das vezes, meus irmãos? Falta de diálogo. Certa vez nós tivemos a oportunidade de atender um casal, e aí eles chegaram juntos. E nós não gostamos de atender juntos. A gente manda um primeiro, e depois manda o outro, porque é melhor para evitar uma guerra mundial. Então os dois chegaram, nós temos que ir juntos. E eu vi assim aquela... Eu disse, agora, me vale aqui o lobo de São Francisco de Assis, me ajuda nesse momento aqui agora. E eu me preparei para poder lidar com essa situação dos dois. E os dois entraram. Então, o que os dois queriam, gente? Que eu fosse juiz do diálogo dos dois. E eu comecei a ser o juiz. Não, agora deixa ela falar. Ela vai falar agora. Não, agora ela vai falar. Gente, questões assim. Olha, eu chego, ele chega primeiro, não lava a louça. Olha as questões. Ele fica sentado na cama, deitado lá, e aquela louça sem lavar. Mas você já falou com ele? Não, nunca falei com ele, mas aquilo me corrói lá dentro. E por que ele não falou? Porque faltava diálogo. E foram soltando, e depois soltando, conversando, e logo depois se abraçaram, se beijaram e foram embora. Nunca mais voltou no centro. Eu acho que ficou bom. Ou separaram de vez. O comportamento da humildade, de ser servo um do outro. O marido chega para você e fala, fecha aquela gaveta. Ontem foi desse jeito, estava sentado no sofá, eu abri a gaveta, minha esposa é daquelas que olha tudo. E agora levanta e fecha a gaveta. Agora não, agora eu estou lendo. Levanta e fecha agora. Quando eu terminar de ler, eu fui observando como que nós somos orgulhosos. Por que eu não levantei e fechei a gaveta? Por causa do orgulho.
Você serve o outro. A pessoa fala uma coisa e fala assim, não tem sentido, né? Não tem faz. Acabou. Mas o que a gente gosta? É de apagar o fogo no querosene. Uma coisinha pequena se torna uma coisinha grande. Por quê? Porque nós não sabemos como trabalhar com isso e nos falta humildade. A indulgência. Oh, meu Deus do céu. Se a gente soubesse trabalhar a indulgência, não precisaria mais de perdão, gente. Por que a gente tem que perdoar? Porque a gente magoou. Ficou com raiva. A coisa feriu. Quando se é indulgente, não se fere. Por quê? Quando a pessoa se faz algo de ruim com você, aí colocamos o óculos da indulgência, essa pessoa está com alguma dificuldade. No estado normal, ela não faria isso. No estado dela, de lucidez, ela não faria isso. Então, deixa eu parar aqui. Mas como que nós agimos? Nós agimos com a lei de talião. De olho por olho, dente por dente. Não é assim que a gente age muitas vezes? E nós vemos as redes sociais, gente. No Facebook virou um campo de guerra. Eu entro lá, jogo umas coisinhas lá e vou e saio fora na hora. Porque virou um campo de guerra aquilo ali. E bandido bom é bandido morto. Isso é espírita. Mas não disse povo da lei nisso, gente. A lei de talião. Olho por olho, dente por dente. Mas tem que matar, mas tem que levar a cadeira elétrica para o Brasil, mas tem que fazer. Mas que espíritas são esses? Cadê a indulgência? Cadê a lei de amor? Nós estamos esquecendo. E aí nós começamos a julgar. Até eu vejo espíritos julgando o comportamento sexual das pessoas, a opção sexual das pessoas. Quem somos nós para estar julgando alguém? Porque nos falta indulgência. E ficamos julgando as pessoas. Ficamos policiando os irmãos que participam do centro. Fulano está bebendo, você viu? Uma pessoa chegou, Manuel, eu vi com os meus olhos que a terra há de comer. Meu Deus do céu, o que você viu? Fulano passista com um copo de cerveja na mão. Eu quero te mostrar. Falando, eu não quero ver. Mas você não quer ver, mas é um passista, eu não quero ver. E não era, gente. A pessoa estava sentada numa roda com as pessoas que estavam tomando e ela sentou. E a foto saiu, o copo se virado para a pessoa, mas não era a pessoa que estava tomando. Olha que você vê, gente. E se fosse? Quem somos nós para estar julgando as pessoas? Cobradores, implacáveis. É assim que a gente vê. No movimento espírita também a gente vê isso. Pessoas cobrando o comportamento de um do outro. E a gente quer de fazer o nosso. A casa de fulano faz isso. A casa de ciclano faz isso. Mas e o seu? Como é que está o seu movimento? O que você está fazendo para crescer? Aí a pessoa vai falando, vendo, olhando, observando para fora. E quem está sendo julgado está fazendo. E aí chega do outro lado. E a gente vê aquela pessoa com rastro de luz. E a gente arrastando na lama. Porque falou muito. Porque julgou muito. E não usou de indulgência com as pessoas. Nós temos que ser mais indulgentes, meus irmãos. Cada um de nós está num nível diferente. Cada um nível diferente. Você chega no centro espírita, não é todo dia que você está bem no centro espírita. Tem gente que acha que porque a gente está no centro espírita, tem gente que acha que eu trabalho para eles. Para não ser assim. Tem dias que eu chego e eu não estou bem. Eu sou um ser humano. Teve um dia que eu cheguei 5 minutos atrasado. 5 minutos atrasado na reunião. Em um ano, 5 minutos, porque eu estava doente, fui com febre para a reunião e as pessoas já estavam lá, assim daquele jeito. Pois é, eu acabei de assistir a palestra do Divaldo, que falava assim, que os espíritos chegam primeiro do que as pessoas. E eu só respirei e fui diluir a raiva lá em casa. Porque falta inteligência um para com o outro. Eu fico olhando os casos do Chico, o comportamento do Chico, me dá até vergonha de ser espírita, me dá até vergonha de participar de um movimento espírita. Quando eu vejo o comportamento do Chico, que poucos seguem. Eu falo do Chico, não falo de Jesus não, viu? Porque aí complica mais pra gente.
mas do Chico. O modelo do homem de bem que pisou na terra. Eles falam certa vez o Chico chegou em casa, ele chegava em casa todas as noites e ele tinha uma cachorrinha que esperava ele. E a cachorrinha era meio doentinha, ele pegou essa cachorrinha doentinha. E ele tinha um cuidado com essa cachorrinha. E cuidava, tinha um amor. E aí chegou um dia, o Chico chegou, a cachorra estava babando e morta, quase morta. Com um cabinho assim, esperando ele. Depois que viu ele, passou para o outro lado. Ele ficou triste. Ela passou para o outro lado. A irmã, então, passou uma semana, a irmã chegou, Chico, você não sabe o que aconteceu com a sua cachorrinha. Eu vou te falar. Você sabe como é que é, né? Fulana de tal, sentindo pena de você, porque você cuidava tanto trabalho com essa cachorrinha, machucadinha, ela deu veneno para ela morrer. Assim aliviava o seu trabalho. Quando o Chico ouviu aquilo, o Chico não acreditou, mas como que pode? Uma cachorrinha, gente. Um animalzinho. E ele começou a ficar triste com aquela situação. E Emanuel começou a sentir que ao redor dele começou a ficar uma nuvem um pouquinho negrinha. Aquela nuvem negra. Sabe aquela coisa lá dentro? Então, o que acontece? Não era uma raiva. Não era ódio que ele estava sentindo, porque ele não sabia de quem que era. Mas era algo assim, meu Deus, como que a criatura humana pode fazer isso? Emanuel apareceu, Chico, o que está acontecendo com você? E ele começou a se abrir, que era a cachorrinha. E que foi fulano de tal que fez. Pois é, Chico, só tem um remédio, Chico. Você vai descobrir o que ela gosta. O quê? Descobrir o que ela gosta. Assim, descobre o que ela gosta. E você vai comprar e dar de presente para ela. Ufa! Que mentor doido esse, né, gente? Chico, então, descobriu que ela precisava de uma máquina de costura. Chico não tinha dinheiro, gente, para comprar máquina de costura. Comprou as prestações. E mandou a máquina para a mulher. De presente. Então, quando o Chico sentiu que estava preparado, o Chico foi visitar a mulher. E quando ele chegou, que ele foi visitar a mulher estava na alegria tão grande. Chico, o que você fez comigo, Chico? Muito obrigado, Chico. E aí Chico ficou e ela apareceu. E Chico envolvido com aquela onda de tristeza profunda. Aquela tristeza, como é que fez isso com a minha cachorrinha? Quando ela abraçou Chico, afirma que uma luz saiu da mulher e envolveu o Chico e foi diluindo aquela massa, aquela nuvem escura que estava sobre o Chico. E Chico sentiu uma alívio naquele momento. E se foi. Perdão. O poder do perdão, meus irmãos. O perdão anula qualquer energia negativa que vem de outra pessoa para nós. O perdão, o cultivo do perdão, ele alimenta as nossas células. As nossas células percebem e ficam todas saudáveis. Quem perdoa, quem tem facilidade de perdoar, adoece menos. Pessoas rancorosas adoecem mais. Quem tem facilidade de perdoar, não precisa tomar Gardenal. Não precisa tomar antidepressivo. Por que nós tomamos Gardenal? Por que nós tomamos antidepressivo? Sabe por quê? Porque nós não temos coragem de perdoar. Nós não temos coragem de amar. Porque é mais fácil comprar um remédio que vai estimular o meu corpo do que estimular o meu corpo com a minha mente saudável. Com a minha mente positiva. Com o meu sentimento positivo. Perdoar. Gandhi. Quando deram 3 tiros no Gandhi, o Gandhi cai e o que o Gandhi fala? Oh, Deus. Mais nada. Certa vez eles falam que ele estava indo para um comício e ia falar para muitas pessoas e um amigo estava com a arma escondida, um amigo perto dele. E ele disse, o que está acontecendo? O que é isso no seu bolso? Uma arma. O quê? Você vai querer me defender com a arma? Eu pregando da paz e você quer me defender com a arma? Deixa essa arma aqui.
Porque ele havia entendido, meus irmãos, que só o perdão pode anular o ódio. Não há outra força para anular o ódio que não seja o perdão. Mas não é fácil perdoar. Você não sabe o que eu passei. Ninguém sabe mesmo. Nós sabemos que é desafiador. Só que nós temos que começar a pensar, a reavaliar as situações que aconteceram. É bom cultivar ódio? Não é bom. Eu sou inteligente? Sou. Por que eu vou tomar veneno? O ódio é um suicídio indireto. Nós desencarnamos como suicidas indiretos. Por causa dessa energia negativa que nós jogamos no nosso corpo. Por que não perdão? E Jesus Cristo que nos ensinou isso. Depois de ser açoitado, humilhado, coroa de espinho, carregar aquela cruz, morte de cruz. A morte de cruz, meus irmãos, é a morte mais humilhante que existia naquela época. A mais humilhante que tinha. Pregaram uma cruz. E de lá da cruz, ele deixa a mensagem para nós. Pai, perdoe-os, porque eles não sabem o que fazem. Dessa forma que nós vamos para nossas casas hoje. Com essa mensagem. Se nós queremos evoluir, fora do perdão, não há evolução. Que assim seja.